Por acaso já reparaste que sempre que tu tentas pensar um pouco diferente da maior parte das pessoas, agir de forma única ou questionar o que todo mundo simplesmente aceita, és questionado, és cancelado, és criticado ou até mesmo podes ser silenciado. Se concordares com o que todo mundo concorda, tá fixe. Mas se por algum motivo tu não concordares com o que a maior parte das pessoas concorda, és visto como maluco ou és praticamente silenciado. Sabe por que isso acontece? Porque a maior parte das pessoas não pensa. A maior parte das pessoas simplesmente segue bala. Nós crescemos num sistema que nos ensina a obedecer e não a questionar. E sempre que alguém tenta desafiar isso, cria desconforto. E o ser humano não gosta de desconforto. Então é mais fácil aceitar o que já está implementado do que aceitar algo novo. É mais fácil reconhecer alguém que está a fazer exatamente o que todo mundo está a fazer do que reconhecer alguém que está a vir com uma estratégia totalmente nova. Por exemplo, quando eu fiz a parte 1 do A Culpa Não É do Governo, as pessoas, a maior parte das pessoas nesse caso, apareceram nos comentários a xingar, a dizer que eu sou burro, a dizer que eu estava totalmente errado. Porque é mais fácil colocar a culpa em quem já tem a culpa de muita coisa do que responsabilizarmos pelos erros que nós temos cometido. É mais fácil nós criarmos e terceirizarmos a culpa do que admitirmos que a culpa é totalmente nossa. E isso me meteu a pensar e eu até demorei tanto tempo para fazer esse tipo de vídeo porque achei desnecessário, porque é algo óbvio, mas algumas pessoas apareceram e vieram até comigo dizendo que isso daria um conteúdo muito interessante. E o meu objetivo com esse vídeo não é simplesmente chamar a tua atenção relacionada a isso, mas sim levar-te a pensar em como nós somos às vezes ignorantes acerca de muitas coisas. Imagina só, se alguém estiver a falar algo verídico, simplesmente porque essa pessoa não tem os mesmos ideais e as mesmas idealizações que tu tens tendências em recusar tudo aquilo que ele tem para dizer. Um exemplo bem prático. Eu não tenho inclinações visíveis políticas. Eu não apoio partidos e etc, e tenho uma visão diferenciada do que a maior parte das pessoas pensa. No entanto, eu não me privo de ouvir o jeito de pensar de pessoas que têm inclinações políticas totalmente visíveis. Eu tenho amigos que apoiam certos regimes, tenho amigos que apoiam certas idealizações e muitas das vezes eu discordo desses ideais dessas pessoas. Mas quando estamos a debater acerca de algo construtivo, eu não vou me privar de ouvir a opinião dessa pessoa simplesmente porque essa pessoa não acredita nas coisas que eu acredito. Acho que isso é contraproducente. Acho que o facto de algumas pessoas terem inclinações diferentes das nossas não significa que essa pessoa está elegível de constituir um raciocínio que pode engrandecer a nossa própria mentalidade. No Brasil, o Peter Jordan, que é o nerd, acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui conhece, está a sofrer um hate, está a sofrer um dito cancelamento, simplesmente porque ele simplesmente porque ele colocou em público que a performance de uma atriz brasileira que tem inclinações políticas diferenciadas da inclinação que tinha que ser a certa, obteve um prêmio grande lá. Ele está a ser criticado e está a ser chamado de bajulador, etc., simplesmente porque ele acredita que a prestação daquela atriz foi boa e serviu para o engrandecimento do Brasil. Acho que isso é totalmente idiota. Eu acho que as pessoas não devem ser medidas pelas suas inclinações. Acho que não é porque a capa mostra que uma pessoa defende um determinado regime que tudo que sai da boca dessa pessoa não presta. Então a reparar mais ou menos no ramo em que no caminho em que a sociedade está a tomar. Hoje em dia, se tu fores do Barcelona e quiseres passar um conteúdo acerca de coisas que não têm nada a ver com o desporto, simplesmente por carregares a bandeira do Barcelona no peito, vai ser totalmente ignorado, vai ser totalmente questionado. Acabas até por parecer que não tens domínio da cena. E vice-versa, acho que as pessoas não deviam estar a medir a integridade de uma das outras simplesmente pelas inclinações, simplesmente porque as inclinações são diferenciadas. Há uma coisa que eu estou sempre a dizer: cada um de nós teve vivências diferentes que contribuíram para o conceito diferenciado do que é certo e o que é errado.
E o que é certo para mim, se calhar para ti deve ser errado, mas essa diferença deve ser ouvida, essa diferença deve ser discutida, deve ser debatida. Principalmente porque nós somos jovens e inteligentes, não devemos nos privar de ouvir opiniões alheias pensando que nós sim somos os detentores da verdade simplesmente porque nós apoiamos o regime Y, porque nós apoiamos as idealizações Y e Z. Acho que isso é totalmente contraproducente. E atenção, ser criticado não significa que tu estás errado. Significa que tu estás a incomodar quem nunca teve a oportunidade de enxergar para além do óbvio. Muitas das pessoas que te criticam são pessoas que têm medo sequer de começar a fazer o que tu estás a fazer e têm medo de fracassar. Por isso é mais fácil criticar quem pelo menos está a tentar. O mais engraçado é que a maior parte das pessoas que hoje te critica lá à frente, quando tu atingires o sucesso, vão ser pessoas que vão dizer que sempre te apoiaram, que sempre estiveram aí contigo, vão ser pessoas que vão dizer que sempre acompanharam o teu processo e que viram você crescer e que no fundo sabiam que tu darias certo. Hoje eles vão rir da tua ideia, hoje vão te criticar, mas amanhã vão aplaudir e vão dizer que sempre estiveram contigo. E relacionado a esse canal, por exemplo, eu conheço as pessoas que estão aqui comigo, eu conheço a minha audiência, conheço quem estava comigo desde os 100 inscritos e quem está comigo hoje nos 1000 inscritos, quem vai estar comigo amanhã nos 100 mil inscritos. Eu conheço todas essas pessoas. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: vais desistir porque te chamam de maluco ou vais continuar até te chamarem gênio? Soldado, o mundo sempre vai tentar te colocar numa caixa. E se porventura tu tentares sair dela, serás criticado. Mas não esqueça de uma coisa: são os loucos, os criticados, os desprezados que estão a mudar o mundo. São aqueles que nem sequer lhes deram a oportunidade de tentar na primeira fase, mas quando conseguiram entrar no sistema, mudaram totalmente o sistema. E nada impede que tu sejas mais uma dessas pessoas. Se não quiseres ser criticado, faz o que todo mundo faz. Mas se quiseres ser lembrado, faz o que ninguém está a fazer. Aguenta firme. Vemo-nos no próximo vídeo e até lá estamos juntos e vamos lá.